Estamos no laboratório para realizar os procedimentos do experimento da prova de 2014 da Olimpíada Brasileira de Física de Escolas Públicas. Como nós havíamos mencionado, o kit experimental utilizado para essa edição da Olimpíada, ele é composto pela haste de plástico, pela base, por uma régua com vários furos, né? Além desses dois kits, desses equipamentos, nós temos aqui 4 clips, uma mola, uma arruela e um peso, um corpo de alumínio, né, com um gancho numa das extremidades, e junto com esse kit vem um pedaço de linha, na qual eu já coloquei aqui. Esse pedaço de linha já vem na medida correta, né? Se você medir o pedaço de linha, mais ou menos, para que depois nós vamos ver qual que tem que ser esse tamanho, se você precisar utilizar outro, aí você passa esse fio por essa abertura aqui e depois faz um pequeno nó na outra extremidade, tá bem? Bom, além disso, nós temos aqui uma proveta graduada de 0 a 10 ml e nós vamos necessitar um pouco de água que vai ser utilizada para colocar dentro da proveta. Como o tópico é empuxo, então nós temos que fazer com que esse corpo ele fique submerso dentro da água. Bom, deixa eu só colocar um pouco aqui para nós montarmos então. Da mesma forma que nós já procedemos nas outras procedimentos experimentais dos anos anteriores, nós vamos montar a haste na base, né? No mesmo procedimento, encaixando ela nesse orifício aqui, verificando se está bem utilizado. Nós temos que montar isso aqui numa superfície muito bem plana, né? Se você não tiver um laboratório à sua disposição, na sua escola ou então na sua casa, você pode usar uma mesa mesmo, uma mesa pequena, né? De uma dimensão mais ou menos de 30 por 40 centímetros, mas que ela tem que ser relativamente plana, tá bem? Que esteja no nível também do chão. Bom, feito isso, o primeiro procedimento experimental que você vai realizar você vai ter que determinar as dimensões desse cilindro metálico, que é de alumínio, utilizando a régua. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que medir a altura desse cilindro, utilizando a régua, né? Não dá para você observar aqui a escala, mas ela está em relevo, né? Então, você pode medir então diretamente a escala, que deu 2 centímetros, e depois você mede o diâmetro, mais ou menos 0,9 centímetros. Anota esses dois valores, que é o procedimento inicial para a prova do 9º ano, nível A, basicamente. Bom, como o nosso objetivo é determinar o empuxo, nós necessitamos fazer algumas calibrações para determinar como o empuxo atua nesse corpo dentro da proveta. Então, primeiramente, nós vamos ter que calibrar qual é a massa desse cilindro de alumínio aqui. Determinando a massa, nós podemos fazer um outro cálculo que você vai ter que fazer, que é a densidade. Então, primeiro, como que você pode medir a densidade? Bom, primeiro você tem que ter a massa e depois você tem que ter o volume desse corpo. O volume você pode determinar tanto utilizando essa parte, você terá que determinar utilizando essas dimensões que você calculou, mediu a altura e o diâmetro do cilindro e depois calcular o seu volume, mas também você pode medir o deslocamento de água na proveta. Mas antes de fazer isso, nós vamos determinar qual é a massa desse cilindro aqui. Como é que nós fazemos isso aqui? Nós vamos fazer isso porque nós temos uma arruela aqui cuja massa ela é fornecida. Então nós sabemos a massa dessa arruela que está indicada na prova, como nós vamos ver depois na análise dos nossos resultados. Como é que nós vamos determinar qual que é a massa desse cilindro comparando com a massa da arruela? Nós vamos utilizar essa mola aqui. Essa mola aqui, ela tem uma certa constante elástica que não é fornecida. Então nós temos que, para fazer isso, determinar a partir
da mola. Então, como nós fazemos isso? Nós colocamos a mola nesse pino aqui, no pino de latão que tem aqui na parte superior. Só que, como nós vimos, toda a mola, quando ela é fabricada, ela tem uma pré-tensão. Ou seja, pelo próprio processo de fabricação, a mola ela fica um pouco tensa. Ou seja, você tem que aplicar uma certa força para que ela comece a distender. Se nós formos medir a massa do cilindro sem fazer essa calibração de qual é a pré-tensão da mola, nós vamos ter um erro experimental grande na determinação da densidade. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que determinar qual que é a pré-tensão dessa mola. Então, para isso, nós temos aqui o quê? Os clipes. Os clipes, eles têm uma massa muito pequena, tá certo? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos adicionar, o clips você pode fazer com que ele fique um gancho, né? Dá uma entotadinha nele assim, ó, um gancho aqui, para depois você colocar a arruela, tá certo? E aí você pode colocar ele na parte de baixo aqui da mola, ok? Bom, mas antes disso aí, nós temos que determinar qual que é essa pré-tensão aqui. Então, como nós vamos fazer isso aí? Nós vamos colocar, primeiramente, um clips na parte de baixo da mola aqui. E vamos observar, com muito cuidado, se você consegue ver que se a mola, ela distender um pouco, né? Eu vou só forçar um pouco aqui. O que é uma distensão na mola? A mola, ó, quando ela distende, você vê que os fios eles começam a ficar aparentes. Aparentemente, com um clips aqui, não teve nenhuma distensão, ou seja, a massa equivalente desse clips ainda não é suficiente para equilibrar a pré-tensão da mola. Então, vamos colocar um outro clips aqui. A gente pode colocar junto com esse aqui, né? Observe também, ainda não atingimos qual a massa equivalente para que comece a distender a mola, ou seja, ainda a mola está ela tem ainda essa tensão residual do processo de fabricação. Então, vou colocar mais um clips. É claro, o clips ele tem uma massa muito pequena e ele é simples de você ter. Olha, com o terceiro clips, você viu que ele deu uma pequena distensão, né? Se você colocar mais um clips, nós temos 4, né? Aí você já percebe bem que a mola está bem distendida, já que você consegue observar os fios da mola. Bom, então 4 clips é muito. Então 3 clips, você pode medir, para saber se ela está distendendo, qual que é a posição? O comprimento livre da mola e depois o comprimento livre com 3 clips. Aparentemente, com 3 clips, ele está um pouquinho maior do que o comprimento livre da mola. Então, acreditamos que praticamente com 2 clips, né, entre 2 e 3 clips, você é a massa equivalente para que você rompa essa pré-tensão. Para que não dê um erro muito grande, nós vamos então eu vou colocar 3 clips, tá certo? Mas você pode depois realizar uma experiência colocando e fazendo uma análise com 2 clips, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Uma mola cuja pré-tensão dela já está equilibrada pelos clips, tá certo? Nós utilizamos então 3 clips. Isso aqui, se você se lembra, talvez você nunca tenha visto, mas quando você tem uma balança mecânica, você tem que fazer o zero da balança, zerar a balança, né? Mesmo as balanças eletrônicas, elas também têm essa parte de fazer o zero da balança, ou seja, em que sem peso nenhum, a massa medida é zero. Então, nesse caso aqui, a mecânica você ajusta a partir de uma rosca, algum dispositivo mecânico. Na parte eletrônica, existe um circuito elétrico que faz todo esse procedimento. Nesse caso aqui, nós utilizamos os clips para fazer zerar a massa. Então, qualquer massa que você colocar aqui agora vai dar uma distensão na mola. Então, nós vamos colocar a arruela. Equilibramos o sistema.
Como nós sabemos da lei de Hooke que força é proporcional à elongação, e no caso aqui a força é igual ao peso, porque esse é um sistema equilibrado, então nós podemos determinar a partir da aceleração gravitacional a massa. Se nós sabemos a massa, nós sabemos a razão entre a constante elástica da mola e a aceleração gravitacional local. Medindo então a elongação utilizando a régua, né, elongação x, nós sabemos que essa elongação ela é equivalente à massa da arruela. Como nós sabemos a massa da arruela, então esse x é proporcional à massa, a menos da constante k dividido por g. Como então nós medimos a massa do cilindro? Fazendo o seguinte. Nós mantemos, veja, nós temos que manter os clipes aqui. Agora a gente utiliza o quê? A gente utiliza a parte de cima, onde você tem um gancho, coloca o clipes aqui dentro. Veja, a elongação da mola é menor que a elongação com a arruela. Então, a massa do cilindro deve ser menor do que a massa da mola. E aí nós medimos novamente com a régua a elongação da mola em equilíbrio. E depois, nas nossas análises, nós vamos ver como é que nós calculamos a massa do cilindro a partir dessas medições. Bom, então, terminada essa parte aqui, o nosso objetivo agora é determinar qual é a densidade do cilindro, então nós precisamos o quê? Determinar qual é o volume. Bom, o volume, então, como eu disse para vocês, nós podemos calcular utilizando os parâmetros geométricos, a altura e o diâmetro do cilindro, ou então o volume deslocado na proveta. Não? Então, nós temos que ter um pouquinho de água, né? Vamos colocar aqui mais ou menos uns... aqui deu em torno de 7 ml de água, são o suficiente, não? Um pouquinho mais. Foi muito? Se for muito, você pode tirar um pouco, mais ou menos 7 ml. Como é que nós vamos medir o volume? Então, nós vamos anotar qual que é o volume inicial aqui, sem o corpo submerso nesse volume. Então, aqui está dando mais ou menos 6,7, 6,8 ml. Então, esse é o volume inicial, anota esse volume, e aí depois você cuidadosamente, utilizando aqui o nosso fio, você mergulha o corpo dentro. O que você pode ver? Que quando você mergulhou o corpo dentro da proveta, você teve um deslocamento do volume inicial para o volume final, que deu aproximadamente 8,2 ml. A diferença entre 8,2 e o volume inicial é o volume deslocado de água, ou seja, o volume do cilindro. Tá certo? Bom, então feito isso, nós temos a medida do volume a partir do deslocamento de água e a medida do volume a partir dos parâmetros geométricos. Sabendo a massa do cilindro, nós calculamos a densidade do corpo de alumínio. Bom, essa é a primeira parte, basicamente comum a todos os níveis A, B e C. Nós vamos agora fazer o quê? Medir o empuxo característico desse corpo aí, e a partir desse medir a densidade. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós vamos fazer esse procedimento? Para esse procedimento, nós temos que voltar, né, a nossa mola. Nós já determinamos que os 3 clipes, eu posso até, como nós não vamos mais utilizar esse daqui, eu coloco os 3 clipes aqui com a mola. Na realidade, nem é necessário os clipes, porque como o empuxo é uma medida relativa, né, eu só preciso isso para calibrar a massa, porque eu vou medir, se eu tirar aqui, tudo bem, eu vou ter uma pré-tensão, mas se eu medir a massa, ou seja, a elongação com a pré-tensão e sem, eu também posso fazer isso, mas eu acho que eu vou manter isso aqui para manter a... Se você depois quiser medir sem os clipes, você pode ver que também isso aqui vai dar bem parecido. Então, retornando, nós temos agora, então, os clipes que são o nosso zero da balança e
o nosso corpo de prova aqui, de alumínio, pendurado. A gente já mediu essa elongação, mas nós podemos medir novamente, né? Determinar qual que é a elongação do corpo fora da água. E aí, com muito cuidado, o que nós fazemos? Tá certo? A gente vai colocar esse corpo dentro da proveta, tá certo? E submergi-lo. E aí o que a gente vai fazer? Tomando cuidado para que nenhum dos clipes fique encostando na proveta, a gente alinha bem aqui para deixar o corpo na vertical aqui, sem tocar as paredes da proveta aqui, e tem que tomar cuidado para que a água seja o suficiente para que todo o corpo fique submerso. Você já pôde notar que a elongação da mola diminuiu. O que isso significa? A diminuição da mola significa que existe uma força atuando contrária ao peso, que é o empuxo. E o empuxo é proporcional ao volume vezes a densidade do líquido. Como a densidade da água é 1, então, basicamente, a partir do empuxo, ou seja, a diferença entre o peso aparente fora e dentro da água, nós podemos determinar o volume. E a partir desse volume, a densidade do metal. Então, é isso que nós vamos fazer nas nossas análises dos procedimentos. Tá certo? Bom, outra observação, se você colocar um pouco mais de água dentro, você vai ver que nada acontece. Por quê? Porque a elongação, ela é praticamente constante. Bom, agora, um procedimento que só tem na prova do nível B e do nível C é medir a tensão superficial da água atuando nas paredes. Como eu disse para vocês, o importante nesse experimento, quando você submerge, faz a submersão do corpo, é fazer com que ele fique bem na vertical, no centro da proveta. Porém, como eu tirei toda a água da proveta, agora eu vou colocar novamente o corpo dentro da proveta e vou mantê-lo na vertical. E agora eu vou acrescentando muito devagar água. Se você observar aqui, o que aconteceu? Eu coloquei, dá para observar aqui, que o corpo está metade submergido, submerso. Tá certo? E se você for ver, o que acontece aqui? Existe uma força que praticamente prende esse corpo numa determinada posição. Se a água não for suficiente para que ele fique todo dentro da água. Agora, observe cuidadosamente aqui. Quando eu vou colocando um pouco de água aqui, o que vai acontecer? Se você reparou, quando a água foi suficiente para que todo o corpo ficasse submerso, né, a mola ela foi para uma posição e ficou estável aqui. O que isso acontece? Tá certo? Na nossa análise, nós vamos fazer um diagrama e aí você vai perceber bem. Mas o importante é que você tente repetir várias vezes esse experimento. Ou seja, coloca o corpo dentro da proveta e coloca água suficiente para que você tenha menos ou a metade dele somente submerso dentro da água. Nesse caso, o que vai acontecer? Existe uma força na superfície da água e na superfície do corpo, que é chamada tensão superficial da água. Essa tensão superficial da água, ela é importante e ela tem que ser levada em consideração. Ou seja, se você deixar ele metade submerso, o empuxo não vai ser metade, como nós observamos aqui. Por quê? Porque a força de tensão superficial atua também no corpo. Então, essa análise, ela é muito importante e ela pode ser feita uma análise qualitativa, bem interessante, de como a força de tensão superficial da água atua no corpo. E a força de tensão superficial é uma força muito importante. Quer dizer, é uma força que provoca, que atua na vazão da água, na viscosidade, uma série de coisas que a gente vai ver na nossa análise dos resultados experimentais.